Ou sim, ou não. Vamos continuar vendo. O Lula acha que está indo bem, está indo regular, está indo mal? Bom, eu acho que dentro do equívoco que foi cometido, e isso, quando eu falo equívoco, é naturalmente pela minha visão, eu acho que se teve uma oportunidade de ouro para, vamos dizer assim, tirar da presidência da Câmara alguém que representa um sistema, um modelo que, a meu juízo, empareda o executivo e que torna o executivo vulnerável à chantagem, ao achaque, enfim, toda essa prática que a gente vê. Eu acho que se perdeu uma oportunidade de ouro, né, e resolveu-se trocar isso por algo que, a meu juízo, não era nem assim, responsabilidade do presidente eleito, porque pelo simples fato dele não ter assumido ainda. Então, em nome de assegurar o Bolsa Família, a elevação do valor e aqueles R$ 150 por cada criança menor, fez a concessão à presidência, à manutenção da presidência do Arthur Lira. E o Arthur Lira, não é ele, repito, não é a figura, eu não tenho nada contra ele, alguém já veio me dizer, ele até votou no Ciro lá em 2018, não se trata de nada pessoal, se trata de entender ou de compreender que ele representa um modelo que tem sido nocivo ao país. Né? Nós vivemos um presidencialismo em que o poder legislativo tem força demais sem a responsabilidade de governar. Então, isso é o pior dos mundos. Eu sou parlamentarista. Né? O parlamentarismo que é? Você forma uma maioria no legislativo e essa maioria vai ter a responsabilidade de governar. Né? No nosso sistema é o seguinte, o poder legislativo tem força demais, até muito pouco tempo, praticamente 100% dos investimentos eram definidos no tal do orçamento secreto, e sem responsabilidade de governar. Ao contrário, para um legislativo nesse modelo, para uma governança nesse modelo, quanto mais fraco e dependente tiver o executivo, melhor para o legislativo. Mas o seu partido, o PDT, na Câmara, integra o bloco do Arthur Lira, o blocão. Foi à custa do orçamento secreto? Isso é correto? Eu acho que muita gente do meu partido e muita gente do PT, que é o partido do presidente Lula, recebia dinheiro do orçamento secreto. Eu penso isso. E, portanto, tem uma simpatia pelo Arthur Lira. Lira. Eu já disse uma vez, e isso também não se trata de questão pessoal, eu acho que o Padilha tem simpatia pelo Arthur Lira. Gosta. E esse modelo faz mal ao governo. Essa coisa não tem limite. Conseguiram, para começo de governo, rachar meio a meio. E consideraram isso uma grande vitória. Então, dos 20 bilhões que o Arthur Lira fazia sozinho, 10 ficou para o Executivo e 10 ficou para aí acabou o orçamento secreto, que, para meu juiz, era a hora de enfrentar, né? Acabou o orçamento secreto e aí fizeram já a divisão. 10 ficou para o Legislativo. Então, esse modelo deixa o país ingovernável. E o Lula é uma pessoa que tem grande liderança firme, liderança consolidada, a liderança popular, mas a paciência das pessoas com resultados do governo tem limite. Né? Se começa a passar um tempo e as pessoas não começam a ver grandes diferenças, isso vai fazendo com que as possibilidades de mudança se enfraqueçam. Né? Então, como é que está a sua paciência, senador? Porque essa é a pergunta. Achei interessante que eu fiz a pergunta da sua avaliação do governo, e o senhor foi para Arthur Lira, foi sobre essa relação do governo com o Congresso, e tem sido uma desculpa como uma verdade, né, do que o governo Lula está enfrentando. Agora, na sua análise, quer dizer, o senhor, como é que está a sua paciência em relação a isso? O senhor acha que Lula tem respondido bem ou não? Bom, eu acho que perdeu um grande momento no início. Né? Eu não tenho intimidade com boa parte das pessoas que fazem o governo. Eu sou do outro partido, nós tivemos um candidato à presidência da República. Mas votei no Lula no segundo turno, trabalhei, fiz o que pude. O Ceará foi um dos poucos estados em que a maioria dele foi alterada, significativamente, mostrando de alguma forma que esse esforço resultou em votos lá. Eu esperava, né, mais nessa questão da relação política. E eu acho que isso é hoje o principal desafio do Brasil. Nós vivemos um modelo em que o parlamento tem força demais e responsabilidade de menos. E, a partir dessa visão, se sobressaiu, principalmente na Câmara, essa coisa do poder do baixo clero, né? que funciona na base da pressão, na base das demandas sempre crescentes e sempre sem limite. Eu já estive lá no Ceará, pode ter certeza
que daqui uns dias esse aparente esforço, vamos dizer, de aprovar as coisas do governo pelo presidente Arthur Lira, terão uma fatura apresentada. E escreva aí o que eu estou dizendo. A fatura senador, você acha que... do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde? Pode escrever o que eu estou dizendo. Ele já deve ter pedido isso lá atrás. O cara ia dar um furo, né? O entrevistado ia dar um furo, ia falar uma opinião impactante, ia dar a manchete que os caras querem, e os caras conseguiram interromper o cara. De tão ruim, eu vou falar pra você, velho. O Brasil tem jornalista ruim. Tem jornalista ruim. Pra achar um bom é difícil. Mas ruim, igual essa turma do UOL, é duro, cara. É duro. É duro. Os caras conseguem ser ruim até pra ser ruim. Né? E fizeram de conta que não ouviram. Então ele fica ali naquela, vai, vem, demonstra a força dele. E pode ter certeza. A Thaís Oyama falou isso ontem ao vivo aqui pra gente, que eles estão entrando com justamente com esse pedido aí, para que dê o Ministério... A Thaís Oyama, nossa colunista aqui do UOL, falando que nos bastidores é a solução EUMAR, né, que eles estão tomando aí, que é para dar justamente o Ministério da Saúde, é o que eles querem, é um Ministério com dinheiro, e o alvo é o Ministério da Saúde. Eu estou prevendo isso há um bom tempo atrás, mas é porque o roteiro é esse, Como o Bolsonaro era fraco demais, não tinha a liderança que o Lula tem, não tem a vivência, a experiência que o Lula tem, ele entregou o governo todo, né? Para essa turma. E o Lula ainda está ali, né? Meio a meio, mas acho que perdeu uma oportunidade de ouro. Eu acho que ele devia ter focado assim, a sua força do pós-eleição numa mudança de relação com o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados. Você vê que o Rodrigo Pacheco tem um outro perfil. O Rodrigo Pacheco tem o perfil de um cara republicano, tem o perfil de um cara que conhece, sabe a responsabilidade de cada um dos poderes, respeita isso, né? Enfim, é outra história. A Câmara é um desafio. A relação com a Câmara dos Deputados é um desafio, e o Lula perdeu uma grande oportunidade de fazer assim, uma demarcação de espaço no início. Né? E parece que até as coisas conspiraram a favor. O fato do Supremo ter tornado julgado inconstitucional o orçamento secreto, que era flagrantemente inconstitucional, fragilizou o Lira, e ali era a oportunidade para você encontrar uma nova correlação de forças. Eu estou falando isso, assim, parece até que está falando isso, mas na prática as pessoas têm que governar como tem condição. Eu não sou um lunático, não. O que eu estou falando a gente fez. No Ceará a gente tem a parceria com boa parte desses partidos. Nós temos uma maioria lá há 20 anos de 70% da Assembleia. Mas feito em outras bases, né? Vai ver lá se tem indicação de deputado, dizendo nome de lugar, fazer esses cercadinhos, transforma as repartições públicas em cercadinhos, em extensões do... Mas o senador, quando o senhor está falando isso, é muito interessante. Fala. O senador estava falando, né? A gente estava falando da questão do Ministério da Saúde que ele comentou, né? E desde dezembro, na verdade, o Arthur Lira está pedindo o Ministério da Saúde, né? Ele teve até uma reunião com o Lula ali no Brasil 21, falaram do Ministério da Saúde, o Lula, né, estaria na pauta, né, segundo os colegas contam, e também o Lula não quis. Só que o Lula fez uma estratégia, ele começou a governar numa estratégia semelhante que ele tinha aplicado em 2003, né, de tentar repartir o poder através de ministérios, né, entrega um pedaço de poder para cada partido aliado, PSD, MDB, União Brasil, entre outros, da base, PDT, entre outros, e aí governa-se. E aí o pessoal, o que o Lira veio e falou, olha, não vai ser assim, basicamente é por pagamento, né, por liberação de emenda, por pagamento. Pagou para aprovou, né, basicamente foi o que foi colocado, que depende do Congresso ter a liberação das emendas. O senhor está colocando que tem uma outra forma possível. Mas o senhor acha que essa outra forma possível, que o senhor falou que implementou no Ceará, é viável, tendo em vista a composição que temos hoje na Câmara? Porque hoje o governo tem uma minoria na Câmara. Ele não tem maioria, tem o quê? 130 deputados? Olha, pode parecer ingenuidade minha, certo? Mas assim, eu já fui parlamentar e sei que um parlamentar, ele termina uma eleição e ele já começa a pensar na próxima. E o que ele quer ter é um aceno de que vai ser ajudado na sua reeleição, né? E que não terá um adversário que vai ter um tratamento diferenciado, privilegiado em relação a ele, o que vai dificultar. Então, se você age de forma republicana, né, consolida uma base e dá a essa base a tranquilidade de que o sucesso, o êxito do governo, ele será compartilhado, que o deputado, eu não estou defendendo aqui que a gente destaque, eu respeito muito o parlamento, eu comecei minha vida no parlamento,
certo? E você pode fazer isso prestigiando com ações, prestigiando com presença, prestigiando com referências, né? Mas deixando com que o governo tenha um eixo central e uma diretriz e um planejamento. Governar com planejamento já é complicado, imagine ao sabor do humor, das emendas, né? No dia a dia. Então, o dinheiro já é pouco. O dinheiro, até muito pouco tempo, repito, foi um avanço, mas um avanço que não mexe na origem do problema, é compartilhado com o legislativo. E o planejamento, onde é que fica? Então, o governo entende que, por planejamento, que precisa atuar nas escolas de educação em tempo integral, mas o parlamento entende que é fazendo o asfalto ou uma outra coisa, a praça, que vai resolver o problema. Então, agora, o senhor, então, o senador, o senhor concorda, então, com o seu irmão? Não estou dizendo aqui que é fácil, mas o que eu estou dizendo é que perdeu-se uma grande oportunidade. Na hora que o Supremo deliberou, ali era para ter entrado firme. Mas vamos voltar aqui, vamos ver aqui o que é que foi. O governo centrou as suas preocupações naquela história de retirar, excluir do teto de gastos, os 140 bilhões, para algumas políticas que ele definiu como prioritárias. E, em nome disso, concedeu, e isso ficou formal, porque o PT declarou apoio à reeleição do Arthur Lira. Então, a meu juízo, não tinha nada que fazer aquilo. O Lula só era presidente a partir do dia 1º. Então, dia 1º, ele mandava para o Congresso uma emenda à Constituição, uma medida provisória, que fazia tudo o que ele fez naquela hora. E pronto, eu queria ver quem é o deputado, quem é o senador que ia votar contra você assegurar R$600 para uma família de baixa renda. Nem o Bolsonaro ia votar contra isso. E algumas outras coisas. Quem é que ia votar contra a reposição dos recursos para a farmácia popular? Enfim, fez concessões em nome de algo que, a meu juízo, não precisava. O senhor concorda com as críticas do seu irmão, do Ciro Gomes? Porque ele ficou muito tempo calado, né? Estava todo mundo esperando. Cadê Ciro Gomes? Aliás, cadê Ciro Gomes? O pessoal está perguntando aqui no chat. Senador, cadê seu irmão Ciro Gomes que sumiu? Ele, numa palestra lá em Portugal, fez críticas e falou que Lula perdeu a oportunidade de mudança, né? E aí ele fez outras críticas, falou que ele é um ladrãozinho vulgar e tudo mais. O senhor concorda com as críticas? Isso é fique, né? Isso é fique, gente. O Ciro não falou isso do Lula, não. Inclusive até a própria Thaís Machio aqui fez um fio aqui, né? Foi lá buscar o fio. Eu não vou buscar o vídeo, né? Mas aqui, vou só colocar aqui Vou só colocar o... Aqui, ó, colocou Iteris Slips. Aqui, ó. A transição, tá? A transcrição do que o Lula falou, ou do que o Ciro falou. Me perdoe, Gisele, que não gosta. Gisele é a esposa do Ciro. Mas de um despreparado absoluto, de um ladrãozinho vulgar como aquele que empolgou a presidência da República do Brasil de forma relativamente recente. Viu como eu dei disfarçada? Falando pra Gisele. Nem falei Bolsonaro. Entendeu? Foi isso que ele tava falando do Bolsonaro. De Ciro Gomes a Lula, ou acho que ele pega pesado demais, o senador? Você vai me colocar para falar? Meu irmão, né? Não faça isso, não. Por quê, senador? Vocês têm uma trajetória política que sempre foram um ao lado do outro. E é o que e as pessoas... do erro factual, lá. E o senhor mesmo falou que tinha seu candidato, né? Que foi seu irmão. Parece que esse bagulho é foda, né, mano? Porque, tipo assim, o cara tá ali entrevistado, o cara, mano, não lembra de todas as frases lá da palestra, nem a gente lembra, tá ligado? Talvez nem o Ciro lembra. Mas, tipo assim, a gente lembra que isso não tava dito. Mas a minha tá falando ali, o repórter tá falando que foi dito. E aí você entra no método e fala assim, mano, não lembro disso, né? Tipo assim, pô, será que ele falou isso? Eu não lembro, não ouvi. Sei lá, tava mijando na hora. Ou distrair. Né? Coloca o outro numa situação muito complicada. Responder uma coisa que não existe, né? Ciro Gomes. Ele tinha o candidato e é o que eu vou dizer. Na essência, na visão de Brasil, na ideologia, nós temos absoluta sintonização. Tanto é que a gente fica muito tempo sem se falar, mas eu, por exemplo, não vi que o Ciro disse que o Lula tinha perdido essa oportunidade inicial, e estou dizendo a mesma coisa, eu lhe juro, sem ouvir, sem ter lido que ele falou isso. Nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nós temos um estilo administrativo que é muito semelhante àquele de, no primeiro momento, aproveitar para fazer tudo que tem de mais difícil, porque é a hora que você tem um respaldo popular e você tem, de alguma forma, energia e gordura eleitoral, política para queimar, né? Isso só vale para isso.
E depois, é a lição do Maquiavel, você faz o mal de uma vez, o mal, que eu digo o mal necessário, o que tem que ser tomado de medidas duras, para depois ir fazendo o bem no dia a dia. Né? Isso é uma lição básica na governança. Eu acho que perderam essa oportunidade. Bom, daí a palavreado, o Ciro tem o estilo dele e eu procuro ter o meu. O Ciro tem dom da oratória, eu não tenho o dom da oratória, então o Ciro é mais duro, é mais azedo na crítica, eu procuro ser mais moderado, e são formas de... Mas o senhor acha que ainda há possibilidade? Eu acho que o Lula foi um extraordinário presidente ao seu tempo. Eu, no lugar dele, jamais disputaria de novo uma eleição, porque eu não acredito que o Lula vá fazer um governo, por mais que se esforce, como foi o seu primeiro e o seu segundo governo. Então, eu acho que o nome dele, para a história, a biografia dele vai diminuir, a popularidade dele vai diminuir. E isso já aconteceu na eleição. Né? A eleição mostra que o Brasil é um Brasil diferente. Bom, daí tem uma série de coisas. Eu também. Mas você acha que é possível que o Ciro. É possível que o Ciro e o Lula. Traz para ele Deixa uma eu terminar, Thales. E ser palmatória do mundo é uma função desagradável, né? É uma função desagradável. Eu tenho mais humildade e não quero ser a palmatória do mundo. Acho que o Lula tem virtudes, né? O Lula foi eleito e, para mim, o absurdo maior que esse país já fez foi eleger o Bolsonaro e, mais do que isso, talvez esse não foi o maior, né? O absurdo maior foi ainda ter um percentual de 49%, 49,1%, que vota nele para a reeleição, depois de tudo que um governo assim, absurdo, mesquinho, medíocre, e ainda ter gente para votar nele. Isso. Mas, então, senador. Vou trabalhar pelas identidades e não pelas negações. Pois é, isso que eu quero perguntar. O senhor acha que ainda é possível o Ciro e o Lula voltarem a se entender? O Ciro, ao que me consta, tem assim, uma queixa pessoal do Lula, que eu não tenho. Certo? Essa já é uma diferença. E o Ciro também, politicamente, ele entende, pelo menos era isso que ele pensava há muito pouco tempo atrás, que a proximidade com o Lula atrapalha qualquer projeto futuro. Pensou certo. Então, acho que da parte dele não tem muita disposição de se relacionar com o Lula. Aliás, o senhor até falou aqui, eu fico muito tempo sem falar. O senhor está sem falar com o seu irmão, com o Ciro? Não. A gente fica muito tempo sem se falar. Neste momento vocês estão sem se falar, não? Não, sem se falar não é intrigado que eu estou dizendo. Eu digo que a gente não fica trocando ideias ou trocando opiniões o tempo todo. Não, claro que não. Claro que não, nunca. Eu fui prefeito, o Ciro era sei lá o que era. O Ciro, se tiver ligado para mim 2 vezes ao longo de 8 anos... Sei lá o que era. Como governador, num dado momento, eu convidei o Ciro para ser secretário lá de uma pasta. E óbvio que isso não sei se falar mais. Mas a gente não fica. Ô, senadora, porque essas declarações recentes do Ciro até trouxe um pouco de mal-estar aí, pelo menos nos bastidores, né, do PDT mesmo. E até alguns falaram assim, é hora do Ciro se aposentar da política. Ciro já foi candidato 4 vezes, né? Como é que o senhor vê essa questão? É hora do Ciro se aposentar, como alguns do PDT estão falando? Acho que não. Para mim isso é mimimi, né? Mimimi. O Ciro é uma personalidade, né, que existe muito poucos no Brasil. Você vê o seguinte, nós estamos aqui já há uns 10 minutos da nossa entrevista falando dele. Você não enche uma mão de nomes, 5 nomes, futuro do Brasil, que tenham conhecimento, que tenham dedicação, que tenham experiência e tal, que o nome do Ciro não esteja. Então, eu sinceramente não acho que ele deve se aposentar, não. Eu acho que cada vez mais, na medida que vai havendo frustrações em relação ao governo do Lula, o nome do Ciro passará a ser um nome mais lembrado. Né? Portanto, não acho que ele deva se aposentar, não. Acho que ele deve... o estilo, ele mesmo dito, a idade... Até se candidatar de novo à presidência? Não sei. Se candidatar à presidência, se candidatar ao Senado, se candidatar... Enfim. Senador. Eu acho que o Ciro é uma pessoa que é um contraponto na política brasileira, que tem pouca gente para substituir. Eu só lamento o seguinte, pelo meu gosto, ele não seria só o contraponto, ele seria o ponto. Mas política é complexa, né? A eleição passada no Brasil foi muito polarizada. Eu diria o seguinte, seguramente metade dos eleitores brasileiros votaram pela negação e não pela afirmação.
Então, tem alguma coisa errada nesse país. Metade da população votar no A porque não quer o B, ou vota no B porque não quer o A, isso está errado. A gente tem que assim, amadurecer politicamente, no sentido da gente ter realmente a opção da gente, não a negação, não a negativa. E mesmo na eleição de 2 turnos isso acontecer, né? Já houve uma polarização no primeiro turno. Acho que o Brasil precisa avançar muito aí na política. Senador, é uma pessoa fundamental para ajudar. Deixa eu mudar de assunto. Senador, falando um pouco agora, o nosso tempo está... Mudar. Então, eu compartilhei esse bagulho lá no meu Twitter e muita gente veio comentar coisa do tipo. Que eu sempre falei que existia essa contradição. Essa contradição não, é um paradoxo, na verdade, né? Inclusive, até tava falando com a Dai lá, quando eu encontrei ela lá no Natal. E ela me perguntou assim, também você acha que o Ciro vai voltar a ser candidato ou coisa do tipo? E eu falo isso no grupo, muita gente até me rechaça tal, porque, sei lá por quê, quando eu falo isso. Mas assim, existe um paradoxo, velho. Existe um paradoxo que, mano, você tem uma pessoa lá com votos, né? 3 milhões é pouco, coisa e tal, tudo bem, mas 3 milhões é mais que zero, né? É mais que zero. Então, enquanto você não tiver uma pessoa que tenha mais votos do que isso, ou não tiver a paciência de construir alguma coisa, você vai sempre tá lá, tá ligado? O Ciro vai ter que ser sempre lembrado. Ele vai ser sempre lembrado. É como se, mano, eu vou usar uma analogia aqui, boa. Mano, é como se você tivesse um jogador bom no seu time, só que, mano, ele é veterano. Aí, sei lá, velho, o titular vai embora, é vendido, coisa e tal, aí seu time começa a ter problemas ali, e tá lá o veterano. Aí você fala, mano, que esse cara sabe jogar bola, velho. Puta, vou tentar dar um jeito nele. É natural que você vai correr pra ele, tá ligado? Você vai, nem se você não correr pra ele, você vai pensar nele, tá ligado? Aconteceu uma coisa muito semelhante agora com o Corinthians. O Corinthians só tem um meia habilidoso, que é o Renato Augusto. E aí o Renato Augusto se machucou, e o Corinthians ficou simplesmente sem meia, porque não tem mais meia. E o Corinthians tem um jogador lá empacado, que foi o melhor jogador da América, mas que simplesmente, sei lá, virou baladeiro, o cara não conseguiu engrenar no time, que é o Luan, que tá afastado. Mano, a primeira coisa que passou, velho, o time começou a perder sem meia, o time não encaixa. Os caras falaram, mano, vamos reintegrar o Luan. Vamos trazer o Luan. Entendeu? Porque é natural, velho. O cara tá lá, o cara pode jogar. O cara tá apto a jogar, coisa e tal. Você sabe que o cara pode jogar, você sabe que o cara pode te ajudar. E, mano, você pensa. Tudo bem que no caso do Corinthians não escolheu trazer o Luan, né? Tudo bem que as pessoas também podem não escolher trazer o Ciro de novo, mas esse paradoxo existe. Essa contradição, uma hora, vai ter que ser enfrentada, sabe? Vai ter que ser enfrentada. Pô, nós vamos construir tudo do zero de novo, ou nós vamos tentar reconstruir, sair a partir desses 3 milhões. E normal, tá ligado? Normal. Acho que você tem que encarar isso com uma naturalidade suave, assim. Suave mesmo. É conversar e tentar entender o diálogo.